Boa noite. Muito boa noite. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, à nossa roda, ao nosso momento. Que bom que, independente de como foi o dia de cada um, independente do que cada um viveu, experimentou nesse dia, nós temos este espaço, nós temos este tempo, nós temos este momento. Não importa o que foi durante o dia, não importa o que você passou, o que você sentiu, mas neste momento, nós temos este instante. Neste momento, nós fazemos uma pausa, nós respiramos, nós olhamos para nós mesmos. E todas as vezes que a gente faz uma pausa, que a gente se alinha, que a gente olha para a gente, que a gente avalia, que a gente faz um check-up interno, emocional, físico, espiritual, um check-up de pensamentos, um check-up de emoções. É como se a gente estivesse fazendo um raio-x, uma leitura de quem somos nós, o que nós sentimos nesse dia, o que nós fizemos, de que forma as nossas emoções atuaram em nós, de que forma você agiu ou reagiu. Então, que bom que vocês têm esse tempo, que nós temos esse tempo. Ontem eu trouxe um pouco para vocês do viver o momento presente. Eu estou trazendo um pouco das experiências, do que eu vivi enquanto eu estive na UTI acompanhando a minha filha. Foram dias desafiadores, mas foram dias de muitos aprendizados, de muito reconhecimento. Então, cada dia eu estou trazendo algo aqui que eu vivi, que eu tive o privilégio de reconhecer naqueles momentos. Hoje, a minha reflexão é sobre como a gente se distrai como a gente se permite deixar a nossa mente se conduzir sozinha para lugares que nem sempre estão favoráveis, que nem sempre são bons. Hoje o meu convite é que você agora, neste momento, observe de que forma você tem permitido que a sua imaginação, que a sua mente conduza as suas emoções, conduza o seu pensamento, os seus comportamentos. Tem um versículo, uma frase na Bíblia que fala: vigiai e orai, né? O quanto você tem vigiado tudo aquilo que você ouve aqui, tudo aquilo que você vive aqui, tudo aquilo que você aprende aqui em outros momentos. Eu vejo quando passo aqui, às vezes eu consigo ler um pouco os nomes, nem sempre, mas às vezes eu consigo. Eu vejo muitas pessoas que já participaram, por exemplo, do Leader Training ou de outras vivências, a força do seu lugar,
enfim, outras vivências nossas. E lá a gente fala, não seja um workshopista, um especialista em fazer cursos e sai de lá, acabou. Não. Lá nós chamamos de treinamento. E por que treinamento? Treinamento porque lá a gente treina, a gente exercita as coisas que a gente fala aqui. Para que realmente isso se instale em você e você possa atuar daquela forma. Nem sempre nós atuamos o tempo inteiro daquela forma, mas quando a gente treina e reconhece muito rapidamente, quando a gente sai do caminho, muito rapidamente a gente reconhece eu saí do caminho e a gente volta mais rápido ainda. Então, por isso que a gente fala treinamento, por isso que a gente treina. Então, quantas coisas você já aprendeu aqui, quantas coisas você já viveu aqui e que, enquanto está tudo muito bem, você tá bem com aquilo. Esse conceito eu tenho, isso eu sei, isso eu já aprendi, isso está incorporado em mim. Mas na hora que precisa mesmo, na hora da prática de verdade, você escorrega. E quando eu conto isso, quando eu falo isso, não é com nenhuma crítica, porque todos nós escorregamos. Eu escorreguei, eu vou contar para vocês já já. A grande questão é vigiai e orai. Esteja atento, porque você escorrega e muito rapidamente você se dá conta e volta para o trilho. Você sai do trilho, mas rapidamente você volta para o trilho. O problema é quando você está imerso na sua confusão mental, imerso na bagunça das emoções, e você escorrega e vai seguindo torto pela estrada errada e não se dá conta e não volta para a sua estrada, para a sua linha, para o seu caminho. E por que eu estou falando isso para vocês? Na porta da UTI tem umas plaquinhas que eles colocam, né? Dos hospitais que eu vi, que eu já fiquei, são sempre assim. Na porta de cada leito da UTI, né, na entrada, tem umas plaquinhas sinalizadoras. Então tem plaquinha, por exemplo, se é risco de queda, é uma plaquinha amarelinha. Tem uma plaquinha preta que é jejum, é uma outra plaquinha. Então lá na entrada do leito que a minha filha estava, existiam algumas plaquinhas, né? Então tinha amarela, tinha algumas plaquinhas. E, ok, eram plaquinhas sinalizadoras das pessoas que entravam e saíam ali, né? Dos técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, enfim. E num determinado dia, no meio da semana, eu saí para ir até o posto de enfermagem. Não lembro o que eu fui fazer, mas eu precisei ir até o posto de enfermagem, que era quase do lado do nosso apartamento. E eu estava muito, muito fragilizada. Tinha sido, o dia anterior tinha sido um dia muito difícil, muito doído, né? Muita dor física para minha filha, muito problema. As coisas estavam se complicando muito naquele momento. E eu fui ao posto de enfermagem fazer alguma coisa. E quando eu voltei, distraída, completamente confusa, minha cabeça, eu estava muito cansada também já, e minha cabeça estava muito confusa. A única coisa que me chamou a atenção na hora que eu fui entrar, porque quando eu saí de costas para a porta, né, saí em direção ao corredor, não vi. Mas quando eu voltei, que eu fiquei de frente para a porta, eu bati o olho na porta e eu vi que tinha algo diferente ali, tinha algo a mais. Eu estava acostumada a entrar e sair e ver as plaquinhas que já estavam ali sempre. De repente, uma plaquinha vermelha. Só uma plaquinha vermelha. Aí, na hora que eu dei de cara, que eu vi que tinha algo a mais, que eu reconheci, que eu identifiquei essa plaquinha vermelha. Aí eu fui ler, estava risco de lesão de pele. Aquilo foi suficiente. Era só uma plaquinha. Só uma informação a mais para as pessoas que estavam cuidando dela ali, né?
risco de lesão de pele. Naquele momento eu estava distraída. Naquele momento eu estava completamente confusa. E naquele momento eu escorreguei. E eu permiti que a minha imaginação fizesse algo de muito extraordinário, de muita loucura na minha cabeça. E o simples reconhecimento que existia aquela plaquinha ali me desestabilizou completamente. Meu coração disparou, imediatamente as lágrimas rolaram e eu falei, mais isso agora? Não é possível mais isso? E eu entrei num sofrimento absurdo. É claro que isso não durou nem 3 minutos, eu acho. Talvez tenha durado 2 minutos, 1 minuto e pouco, 2 minutos. Porque me pegou de surpresa, eu vi aquilo e na hora que eu vi a minha imaginação já criou e eu já fiz aquela confusão toda. Mas eu falei isso com vocês aqui ontem e eu vou repetir agora de novo. Treinamento, e a gente treina com pequenas coisinhas. A gente treina com os nossos comportamentos do dia a dia. A gente treina quando a gente se irrita facilmente no dia a dia. A gente treina quando a gente fica frustrado, chateado porque a receita que a gente fez não saiu do jeito que a gente queria. A gente treina quando a gente fica muito triste porque o filho deu uma má resposta ou fez algo que eu não queria. A gente treina quando o caixa do supermercado nos trata de uma forma que a gente não gostaria. A gente treina de uma série de formas no dia a dia. A gente treina com pequenas coisas. E esses treinamentos com pequenas coisas, o que acontece é que eles vão ensinando para a nossa mente, eles vão ensinando para o nosso cérebro o caminho do voltar para o centro. O caminho do voltar para o centro. Voltar para o centro. Aí quando acontece algo grande, algo que realmente é muito significativo, meu cérebro já aprendeu a voltar para o centro. Já aprendeu que eu não podia escorregar daquela forma. Que aquilo era uma coisa da minha imaginação. Eu sequer sabia o que significava risco de lesão de pele. Então, o que aconteceu? Naquele 1 minuto e meio, 2 minutos, a única coisa que eu falei foi assim, mais isso, eu não vou dar conta de mais isso. Porque minha mente já criou algo catastrófico, minha mente já criou algo, meu Deus, o que vai ser agora mais isso? Mas as lágrimas escorreram, o coração disparou, dá aquele frio na barriga, e aí imediatamente eu falei assim, o que eu estou fazendo? O que significa isso? Qual que é o significado dessa plaquinha aqui? Aí eu já respirei, acalmei, voltei até o posto, falei, o que significa risco de lesão de pele? E a menina respondeu, ela está há muitos dias deitada, na mesma posição. Existe um risco de machucar a pele dela. Era só isso. Entende? Mas antes, 1 minuto antes, eu entrei numa dor e num sofrimento desnecessários. Se eu tivesse, na hora que eu reconheci uma placa nova, se eu tivesse parado e falado assim, opa, que informação é essa? O que essa informação significa? Então, eu iria até o posto de enfermagem e falava, olha, eu vi que tem uma plaquinha nova, o que significa isso? E eles iriam me informar. Se fosse algo muito grave, poderia até ser que meu coração disparasse, que eu realmente me desestabilizasse de dor. Mas, se elas tivessem me falado apenas aquilo, ela está há muito tempo deitada na mesma posição, talvez existe um risco de lesão. Eu tinha evitado aquela taquicardia, aquela falta de ar, aquele desespero de assim, mais uma coisa. Então, meus queridos, quais são as plaquinhas vermelhas que vocês estão enxergando na vida de vocês? E como que essas plaquinhas vermelhas estão atuando no emocional, no físico, no comportamento de vocês? Eu fui muito privilegiada, muito feliz de imediatamente ter dado conta do que eu estava fazendo, né? E depois, quando
uns 40 minutos depois que tinha passado esse episódio, eu recostei na cadeira que eu estava lá na UTI e fiquei fazendo uma análise realmente disso, né? Para que eu caí nessa situação? O que me levou para essa situação? E eu me dei conta que eu estava realmente muito fragilizada, eu estava muito cansada, estava emocionalmente muito abalada, eu estava muito fragilizada. Então, eu me perdoei por ter caído desse jeito. Mas o convite aqui é esse. É vocês olharem em que momentos vocês estão deixando que uma simples plaquinha vermelha te desestabilize, te desregule internamente. Foi uma desregulação, não sei nem se existe essa palavra, interna. Então identifique quais são as suas plaquinhas vermelhas e de que forma elas estão gerando comportamentos inadequados ou comportamentos desregulados em você. Essa é a única forma de você voltar para o seu trilho cada vez mais rapidamente. E sabe, todas as vezes que as plaquinhas vermelhas aparecerem e que se porventura você também estiver desestabilizada ou distraída ou muito cansada, muito cansado, e elas trouxerem um impacto muito grande na sua vida, pare um pouquinho, reconheça o que está permitindo que isso aconteça. Por que eu me permiti viver essa desregulação? O que está acontecendo? Eu estou muito cansada, eu estou muito fora do meu normal, eu estou extrapolando fisicamente, eu estou num nível de estresse muito alto. Faça um check-up emocional, psicológico, espiritual e físico em você. São grandes oportunidades que nós temos de olhar para nós e reconhecer o que não está funcionando na melhor potência. O que não está funcionando da melhor forma, que está permitindo que uma estrada esburacada faça o meu carro sair da curva. Qual é a pecinha aqui que está precisando de atenção agora, de reparo agora? Isso é fundamental. Isso é fundamental, sabe para quê? Para a gente ser uma pessoa centrada, para a gente ser uma pessoa que é capaz de enfrentar coisas com dignidade, com força, com leveza. Isso é fundamental para a gente colocar para fora, para a gente manifestar o melhor que existe em nós. O melhor em todos os sentidos, ser um excelente profissional, ser uma excelente mãe, ser uma excelente amiga, uma excelente esposa, marido, pai, o que quer que seja. Nós precisamos ter esse check-up, nós precisamos saber o que está acontecendo internamente dentro de nós. De que forma que algo aqui está funcionando bem ou não, para que tudo funcione muito bem, para que eu possa, então, manifestar o ser completo, inteiro, maravilhoso e perfeito que eu nasci para ser. Todos vocês nasceram para ser. Eu também nasci para ser. Então, identifique as suas plaquinhas vermelhas, identifique o que não está funcionando certo, identifique o que causou uma desregulação. Essa palavra eu acho que eu inventei, viu, gente? Mas agora que eu já inventei, está inventada. Então, identifique e vá atrás. Alguém falou aqui, ou devem ter perguntado o que aconteceu. Começou com uma dengue, mas o que aconteceu de fato que tornou o problema da Júlia um problema grave foram complicações que iniciaram com a dengue. Complicações no fígado, no pâncreas e na vesícula. Tá bom? Mas ela já está bem, está sendo tratada, está sendo observada, né? Ela está repetindo exames com uma frequência que o hospital determinou, que os médicos determinaram. Então ela está sendo acompanhada ainda, mas já em casa. Então é isso. Essa é a minha reflexão de hoje. Nós vamos respirar, porque cada vez que a gente para e respira, é um
raio-x que nós estamos fazendo. É um tempo que a gente descansa em nós mesmos. É um tempo que a gente para todas as vozes e fica a gente com a gente. Combinado? Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos respirar e ficar em contato conosco. Nós vamos ficar com a gente mesmo. Então, se for possível para você, feche os seus olhos. Se for possível, alinhe o seu corpo. E respire como for mais confortável para você. Você conhece o seu corpo, o seu jeito, o seu modo, a sua forma. Respire de forma que seja confortável para você.
Tome uma respiração bem profunda. Sinta a calma, a suavidade e a serenidade em você neste momento. Sinta este lugar de águas mansas, mornas, tranquilas, que existe em você. Este é o lugar que você vai estar sempre. Este é o lugar adequado para você estar presente na vida. Cuide deste lugar. É o seu lago interno. Cuide do seu lago interno. Não permita que nada o suje, que nada o agite, para que as águas possam seguir sempre cristalinas, mornas e tranquilas. Tome uma respiração bem profunda. Quando você estiver pronto, você pode abrir os seus olhos. Voltando para o aqui e agora, abra os seus olhos, reconheça o seu momento, integre tudo que foi falado, vivido, experimentado aqui, tudo que foi bom e útil para você. O que não foi, não fique com a poluição, simplesmente descarte, jogue fora, não polua o seu lago. E o que foi bom, você integra para seguir daqui para frente. Gratidão, muito obrigada por mais esse momento, muito obrigada. Nos vemos amanhã às 20 aqui, tá bom? Um beijo, pessoal, até amanhã.